Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, há alguns dias eu postei aqui um vídeo intitulado, né, O Homem Invisível. Falei sobre a invisibilidade do homem contemporâneo, em especial do homem pobre, né, do homem ferrado na vida e que trabalha naquele tipo de serviço insalubre, perigoso, pouco remunerado. E citei um caso, né, específico de quando eu estava dirigindo, eu presenciei aqueles homens que trabalham em obras, em rodovias, todos cobertos de poeira e com a roupa que os torna realmente invisíveis aos olhos da sociedade. Naquela ocasião eu falei um monte de coisa, né, ali, e citei que em breve, né, haveria aí novas leis onde a mera denúncia de um homem, vamos supor o BO, né? Vamos resumir assim: a existência de um BO contra um homem poderia lhe trazer graves consequências se a vítima for mulher. Então, isso ainda é projeto de lei ou anteprojeto, tem muitas comissões por onde passar, só que, veja bem, aqui onde nós vivemos, nós não precisamos de leis aprovadas para condenar alguém a algo. Na época em que eu era estudante de direito, eu me recordo do princípio da legalidade e da anterioridade, onde não haveria crime sem lei anterior que o definisse, nem pena sem prévia cominação legal. E isso não existe mais, pelo que eu percebo, né, há muito tempo aqui em nosso país, onde paira a insegurança jurídica. Nós temos toda uma estrutura de lawfare em nosso país que funciona brilhantemente de forma robusta, e nós temos o ativismo judicial também, criando as teses, os temas, as teorias mais mirabolantes para serem aplicadas ao nosso dia a dia, desde a pequenas coisas, né, pontuais, alguém que ingressou com ação, aquele processo chegou à última fase possível de recurso, e o cara, ele se viu talvez penalizado ali por uma criatividade jurídica, mesmo contra a lei, né, contra a lege, como se dizia muito, pelo menos na minha época, não sei se usa tanto essa expressão nos dias de hoje aí entre os operadores do direito. Mas em resumo, isso também a gente vê no macro, em assuntos políticos relevantes, em macroeconomia, vem ali uma corte suprema e decide algo, né? Às vezes até legislando, usurpando funções do legislador, quando não usurpando funções até mesmo do chefe do executivo, querendo ali controlar os seus atos, mesmo ele estando dentro da legalidade. Mas onde é que eu quero chegar? Eu falei de homens, né? Problema do homem invisível, esses projetos que viriam para ferrar ainda mais a vida de muito homem. Não aqui dizendo, homem é santo. Não, a gente realmente tem muito tarado, muito pervertido, muito cara canalha sem vergonha, que não sabe ficar quieto, né? Eu cito sempre o exemplo daquele cidadão no elevador que pegou, foi lá, tacou a mão na bunda da moça e saiu correndo igual um moleque. Aqui na cidade onde eu moro, já em pouco tempo, eu fiz até um vídeo sobre isso, mal tinha começado o ano e nós já tínhamos 3 casos notórios, filmados, né, flagrados, de homens descascando a banana, tocando uma bronha em locais públicos, dentro de carro, mas dava para filmar. Hoje em dia tem câmera em todo canto, né? Baixa ali o vidro, fica olhando para garotas, quase sempre em frente a escolas, e ali começa a descascar a banana. Ou seja, os caras realmente eles são imparáveis, cara. Os homens, eles possuem, talvez em razão da libido, né? Essa falta de controle da libido, a sem vergonhice, tem uma coisa masculina que leva os homens a praticar esses atos. Muita gente pode dizer, não, mas tem muita mulher também sem vergonha. Claro que tem. Só que a gente não vê mulheres por aí apalpando homens gratuitamente, pegando em suas genitálias,
ou parando em frente a escolas, né, levantando a saia e ali tocando uma, como você gostava de dizer, né, dando uma de DJ, olhando para rapazes e moças. A gente vê mais isso com homem, cara. Então, há um projeto em tramitação para que quem estiver envolvido com violência, no caso envolvendo como vítima mulheres, isso não vai ficar apenas no campo do âmbito doméstico, né? Com certeza isso vai ser turbinado para se aplicar a tudo. Esse homem ele não poderá ingressar em cargo público, mesmo se tratando de mera denúncia, ou seja, ainda não existe nem processo, ou existe até um processo, mas não existe uma condenação, ou existe uma condenação, mas não existe o trânsito em julgado da sentença condenatória, que é quando não cabe mais nenhum recurso. E um caso concreto que chegou ao Supremo foi o seguinte, vamos ver aqui. Bem, chegou ao Supremo, nossa Suprema Corte, e dentro desse caso concreto foi fixada inclusive uma tese onde um candidato que responda a processo criminal, ele não pode tomar posse em determinados cargos públicos, ele não pode sequer chegar a ser nomeado. No caso aqui se trata de um cidadão que foi aprovado para um concurso público de investigador de Polícia Civil e ele responde a um processo por importunação sexual. Importunação sexual é um tipo relativamente novo, um tipo penal, vem de 2018, onde se criou um tipo para se colocar ali várias condutas que ofendem a liberdade, né, a liberdade sexual de uma pessoa, mas que não importem algo mais grave, como obviamente, por exemplo, o estrupro. Então criaram essa figura da importunação sexual, por exemplo, passar mão, dar beijo sem consentimento, todas essas coisas. E o cidadão chegou ao Supremo, deve ter sido um recurso extraordinário, né? Algo nesse sentido, não vou ler a notícia aqui toda. E ele discutia que não estava sendo, na verdade, reprovado no certame, porque contra ele tramita uma ação por importunação sexual. Por que reprovado? Porque o processo tem várias fases. Ele fez a prova teórica, deve ter sido escrita e subjetiva. Depois ele fez a prova, o TAF, né? A polícia tem aquela coisa do TAF. Se submeteu aos exames psicotécnicos e ele foi passando em tudo. Quando chegou na fase de investigação de vida pregressa e idoneidade moral, se verificou a existência dessa ação contra ele. Então, ele foi reprovado. Não é nem questão realmente de poder tomar posse no cargo ou ser nomeado. Ele foi reprovado de plano, porque não atendeu aquele critério que é uma das fases do concurso público para investigador de Polícia Civil no estado específico onde ele estava concorrendo. E o que é muito interessante nessa decisão é porque, segundo o Zanin, ministro do Supremo, que era advogado particular de Lula, né, nosso presidente da República, ele colocou 2 advogados particulares no Supremo, o Dias Toffoli e o Zanin. Eles eram advogados particulares do presidente da República e se tornaram ministros do Supremo. É bem curioso isso. Em resumo, isso aconteceu em São Paulo, né? Houve essa decisão do TJSP, o cidadão recorreu, perdeu, então isso fatalmente chegou ao Supremo. O Zanin, ele chegou a destacar o seguinte: em situações excepcionais e de evidente gravidade, mesmo a existência de um simples inquérito policial, olha só, a coisa ainda está no âmbito do inquérito policial, nem foi enviado ao Ministério Público para haver a apresentação da ação penal na Justiça, né? Ou seja, a coisa ainda não foi judicializada. Ou processos, né, em curso, tudo isso pode fundamentar a avaliação da banca examinadora e consequente exclusão do candidato. Então, veja bem, um inquérito. Basta uma mulher procurar a delegacia, fazer
um BO ali contra você, uma comunicação, né, notícia crime por importunação sexual, aquilo ainda está na fase policial. Você está participando de um concurso público e você será reprovado, porque quando chegar na fase de idoneidade, na investigação de vida pregressa, idoneidade moral, você poderá ser reprovado, cara. Isso realmente fere a presunção de inocência, porque a princípio, né, todos são considerados inocentes até que haja uma sentença condenatória dizendo o contrário e com trânsito em julgado. Falando aí do presidente da República, né, nós temos um presidente, um caso aqui em nosso país, inclusive, de descondenação. O cara foi condenado em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, milésima instância, e depois tudo foi desmontado, toda a investigação, ele se tornou um descondenado. São as coisas do Brasil. E um homem comum que quer submeter a um concurso público para alguns cargos, nesse cargo aqui ficou muito aberto, né, a coisa, mas se falou alguns cargos por sua evidente natureza, no caso aqui o investigador de polícia civil. Basta um inquérito, cara. Então, complementando algumas coisas que eu já falei aqui, você homem, né, principalmente mais jovem, ou até mesmo mais maduro em idade, né, mas que está com a cabeça ainda meio sem entender o que está acontecendo nesse mundo, cuidado com baladinhas, cuidado com aproximações com mulheres, cuidado com a permanência com mulheres em um mesmo ambiente, sem ter ali câmera ou alguma testemunha, cuidado até mesmo com algo no âmbito virtual com mulheres. Mesmo que ela dê abertura, infelizmente, chegamos nesse ponto, porque dependendo do que você quer para a sua vida, basta o início ali da investigação, a coisa ainda é fase de inquérito, e você pode acabar como esse cidadão. Ele foi aprovado na prova escrita, na prova prática, no TAF, no exame psicotécnico, mas em razão dessa ação que tramita contra ele, ainda está apenas tramitando, não há ainda uma sentença condenatória, muito menos, né, um trânsito em julgado, já que não há a sentença, ele pode ser reprovado no concurso público, que talvez tenha sido o concurso público de sua vida. Eu não estou aqui analisando se ele praticou ou não o ato, até porque não temos, né, acesso aos autos, e mesmo que tivéssemos, não sou eu que vou julgar esse cidadão, mas há princípios, né? Há princípios em nosso ordenamento jurídico, como eu falei, por exemplo, da legalidade, anterioridade e principalmente da presunção de inocência, cara, a presunção de inocência. Mas a presunção de inocência, ela vale em alguns aspectos. Então, se chegar uma mulher e prestar ali uma notícia crime contra você por importunação sexual, algo do gênero, ou qualquer outra forma de violência, dependendo do cargo público que você quer ocupar, nem adianta você submeter ao concurso, porque você será reprovado. E talvez, como eu falei no início do vídeo, mesmo você sendo aprovado, pode ser, por exemplo, que o Ministério Público entre na ingresso com ação contra você para desfazer o ato administrativo de sua nomeação ao cargo público, ou pelo menos de reconhecimento de sua aprovação no certame, alegando isso. Então você pode até ser aprovado, mas você não será nomeado. Você pode até ser nomeado, mas alguém vai criar alguma treta ali e você não tomará posse. Então, cuidado. Homens mais jovens, cuidado com como vocês vivem, né? Por onde vocês andam, com quem vocês se relacionam. Porque está acontecendo, né? Isso aqui, essa decisão do Supremo se deu dentro de um caso concreto. O cara perdeu na primeira instância, recorreu ao TJSP, isso fatalmente chegou ao Supremo e o ministro Zanin entendeu que foi tudo ok, que basta um inquérito contra ele realmente para ele ser reprovado naquela fase específica do concurso. Então, anteriormente eu falei aqui sobre projetos que tramitavam nesse sentido, né? A gente não precisa mais de projetos de lei aqui no Brasil, a gente não precisa mais de lei nenhuma.
porque nós temos o ativismo judicial e nossas cortes de direito já tomando decisões como bem querem, inclusive às vezes de uma forma que, penso eu, desconsideram, né, princípios basilares do direito, como o da presunção de inocência. Todos são sumariamente considerados culpados até que eles consigam, talvez com muito esforço, provar o contrário. Enfim, reflitam e cuidado, principalmente você, carinha aí jovem, né, que tem aquele sonho de ser policial civil, policial penal, que nesse caso aqui foi no âmbito policial, né, ele deixou bem claro que para a atividade policial, o ministro Zanin, basta um mero inquérito tramitando e investigando você, para que na fase de idoneidade de investigação de vida pregressa você se dê mal. Então o cara tem um sonho ali de ser policial rodoviário, policial federal, delegado, você estará ferrado. Se uma mulher quiser encrencar contigo, imagina a situação, você tem um desafeto feminino, ela percebe que você está fazendo concurso público, você passa em todas as fases. Então o que é que ela pode fazer para te ferrar? Vou fazer um BO contra esse cara. Basta o inquérito, se abrir um inquérito ali para investigá-lo, ele perdeu o concurso público dele, meu amigo. Ou seja, o seu destino profissional, o seu futuro, está na mão de uma mulher. Ela que decide se você terá aprovação em um cargo, se você será nomeado e se você tomará posse. Basta a vontade dela em iniciar esse procedimento, mesmo que ainda no âmbito policial contra você. Pensem muito nisso. Bem, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.